E aí, beleza? Na aula de hoje, a gente vai ver alguns assuntos muito diversos. A gente vai aprender um pouco sobre aceleradores de partícula, a gente vai aprender um pouco sobre quarks também, e além disso, sobre raios cósmicos. Vamos dar uma olhada e entender esses conceitos? Gente, essa aula a gente vai abordar vários tópicos diferentes. A gente vai abordar raios cósmicos, aceleradores de partícula e os quarks. Então vamos começar aqui pelos raios cósmicos. Os raios cósmicos são radiação de partículas altamente energizadas que vêm de fora da Terra. O estudo dos raios cósmicos veio através de uma radiação que a gente não conseguiu identificar a origem na Terra. E ao longo dos anos, a gente foi aprimorando esses estudos até chegar à conclusão que eles são realmente de origem extraterrestre, inclusive de fora até do nosso sistema solar. Mas existem muitos mistérios ainda envolvendo o estudo dos raios cósmicos que a gente não consegue definir direito. Partindo agora para o acelerador de partícula, a gente vai ter que esse aqui é o principal elemento de estudo para descobrir novas partículas. O princípio do acelerador de partículas é o seguinte: se a gente tiver um objeto, tipo uma laranja, e a gente quiser saber o que tem dentro dessa laranja, a gente normalmente ia cortar essa laranja, certo? Mas o que acontece é que você não vai tomar faca, né? Porque como a gente está tratando de átomos, a gente não tem como realmente cortar os átomos. Então o que sobra pra gente? A gente sobra pegar a laranja e jogar em direção à parede. Um acelerador de partícula é o mesmo princípio. A gente vai ter várias partículas se movendo em velocidades altíssimas, perto da velocidade da luz, se chocando, e nesse choque a gente consegue encontrar várias partículas, como foi o caso do neutrino que eu falei lá da passada, e várias outras partículas, beleza? Com isso, então, a gente encerra o que é um acelerador de partículas e a gente já pode passar para o quark. O que acontece? Lembra que na aula passada eu falei que a gente tinha as partículas, né? Os prótons, elétrons, nêutrons, neutrinos, fótons, e aqui a gente vai ter as antipartículas, certo? Que iam ser os antiprótons, os antielétrons e assim sucessivamente. O que vai acontecer é o seguinte: essas partículas todas são formadas por quarks. Existem vários tipos de quark, e aqui eu separei os mais usados aqui, que são o quark up e o quark down. O que é esse quark up aqui? O quark up vai ter uma carga aqui de 2/3 da carga elementar, o que é um pouco estranho também, porque a gente já tinha visto que a carga elementar é a menor parcela encontrada na natureza. Então, isso valia até para partículas subatômicas que a gente já tinha estudado, o próton e o elétron. Agora que a gente está estudando quark, a gente vai ver que essa subpartícula, ela realmente vai ter cargas fracionárias com relação à carga elementar. E as partículas que a gente viu, a maioria é formada por quarks. E o que vai acontecer é o seguinte: a gente vai ter aqui o quark up e o quark down, certo? O quark up tendo uma carga positiva, o quark down tendo uma carga negativa. E ao mesmo tempo a gente vai ter também o antiquark. A gente vai ter um antiquark up, que a única coisa que vai mudar aqui é a carga, e o antiquark down, que a única coisa que vai mudar aqui também vai ser a carga. E é isso que forma as antipartículas. As antipartículas são formadas por antiquarks, então seja o antiquark up ou o antiquark down. E as partículas que a gente já estudou, a gente vê que são formadas pelo quark up ou down. Então, gente, a gente encerra a nossa aula de hoje vendo esses assuntos variados, certo? A gente viu um pouco de raios cósmicos, aceleradores de partículas e os quarks. E na próxima aula a gente vai aprender como classificar as partículas atômicas. Eu conto com a sua presença. Até lá!